Bem-vindos de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos continuar a nossa emocionante série com as melhores viradas do futebol em 2024. No primeiro vídeo relembramos algumas reviravoltas incríveis que deixaram todos de boca aberta, e agora preparamos mais momentos épicos de tirar o fôlego onde tudo parecia perdido, mas os times se superaram e mostraram o verdadeiro espírito do futebol. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like. Inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. A partida fora de casa contra o Copenhague pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões foi muito importante para o Manchester United, pois o resultado deste confronto determinaria a classificação da equipe para a fase de mata-mata. Os mancunianos começaram a partida com muita energia. Aos 28 minutos, o atacante Rasmus Højlund já havia marcado 2 gols e parecia que a vitória dos ingleses estava garantida, mas o resultado positivo ficou sob grande ameaça, quando aos 42 minutos, Marcus Rashford recebeu um cartão vermelho. Após isso, o Copenhague ganhou confiança e virou o jogo ainda antes do intervalo. Primeiro, Elyounoussi completou um cruzamento do lado esquerdo e reduziu a desvantagem para o mínimo. E já nos acréscimos, os dinamarqueses ganharam um pênalti que Diogo Gonçalves converteu com sucesso. O Manchester United não se entregou e no segundo tempo estava determinado a conquistar a vitória mesmo com um jogador a menos. No meio da segunda etapa, um defensor do Copenhague tocou a bola com a mão dentro da própria área e o árbitro, após revisar o lance, apontou para a marca do pênalti. O capitão Bruno Fernandes cobrou com segurança e os ingleses retomaram a liderança. Depois disso, os mancunianos recuaram para se defender e conseguiram manter a defesa por um tempo. No entanto, aos 83 minutos, o meio-campista do Copenhague, Lucas Lerager, se encontrou em uma posição matadora após um cruzamento e empatou o jogo acertando o canto próximo do goleiro Onana. O empate era um resultado ruim para o Manchester United, mas não catastrófico. Mas ainda havia mais por vir. Aos 87 minutos, o jogador do Copenhague, Rooney Bardi, aproveitou uma sobra dentro da área adversária e marcou o gol da vitória para sua equipe. Os torcedores dinamarqueses ficaram em êxtase, pois seus favoritos conseguiram uma vitória dramática sobre os terceiros colocados da Premier League. Nos 2 jogos restantes, o milagre não aconteceu. O Manchester United perdeu pontos contra o Galatasaray e o Bayern de Munique e não conseguiu avançar para as oitavas de final. O Copenhague terminou em segundo lugar e pela primeira vez desde 2011 jogou as oitavas de final da Liga dos Campeões. Agora vamos falar de 2 jogos muito semelhantes na Espanha. A partida em casa do campeonato contra o Celta de Vigo foi muito tensa para o Barcelona. No final de setembro, os azulgrenás não conseguiram marcar um gol no adversário por um longo tempo, apesar de terem criado oportunidades. Na marca dos últimos 10 minutos, o Barça perdia em casa por 2-0 e os torcedores dificilmente acreditavam em um empate. Porém, jogadores não estavam dispostos a desistir. Aos 81 minutos, o atacante João Félix deu um passe elegante para Robert Lewandowski, que encobriu o goleiro e reduziu a desvantagem de sua equipe para o mínimo. Apenas 4 minutos depois, outro João entrou em ação como assistente. O lateral direito cruzou da lateral e Robert Lewandowski empatou a partida marcando seu segundo gol. Após mais 5 minutos, João Cancelo novamente contribuiu com uma ação decisiva, mas desta vez como goleador. O meio-campista Gavi viu João desmarcado no centro e deu um passe maravilhoso para o português. O jogador do Barcelona finalizou friamente de primeira e garantiu a vitória aos azulgrenás. Este jogo certamente pode ser considerado o melhor de João Cancelo com a camisa do Barça até hoje, embora este jogo possa ser considerado o mais emocionante para o Barcelona nesta temporada. Houve outra virada incrível realizada pelo principal concorrente do Barça. Em janeiro deste ano, o Real Madrid enfrentou em casa um dos lanternas da La Liga, o Almeria, em uma rodada do campeonato. Os visitantes chocaram o time de Carlo Ancelotti e foram para o intervalo com uma liderança de 2 gols sem resposta. Aos 55 minutos, o árbitro da partida marcou um pênalti após detectar uma mão na bola por parte de um jogador do Almeria no replay. O top artilheiro do Real Madrid, Jude Bellingham, converteu o pênalti e reduziu a desvantagem no placar. Pouco depois, o Almeria marcou o terceiro gol, mas ele foi anulado devido a uma falta na fase inicial da jogada. Aos 67 minutos, o atacante do Real, Vinícius Júnior, empatou o jogo com um gol de ombro após um cruzamento. O árbitro revisou o lance para verificar um possível toque de mão, mas decidiu não anular o gol dos merengues. O Real Madrid teve dificuldades para alcançar o empate por um longo tempo, porém o gol decisivo veio quando restavam pouco mais de 2 minutos dos acréscimos. Jude Bellingham deu um passe de cabeça para a segunda trave e o lateral direito Dani Carvajal marcou no gol vazio, garantindo uma vitória de virada para o Real Madrid. Sim, este jogo foi o mais polêmico desta temporada da La Liga. Houve muita controvérsia após a partida devido a algumas decisões do árbitro favoráveis ao Real Madrid, mas o time de Carlo Ancelotti não se importou. O confronto das oitavas de final da Liga Europa entre o Bayer Leverkusen e o Karabag proporcionou aos torcedores um verdadeiro espetáculo. No primeiro jogo no estádio Tofik Bahramov,
Os anfitriões lideravam surpreendentemente por 2-0. Mas os farmacêuticos conseguiram empatar com gols de Florian Wirtz e Patrick Schick. Muitos acreditavam que o time de Xabi Alonso lidaria facilmente com o Qarabağ em casa, mas os adversários novamente surpreenderam os campeões da Bundesliga. Aos 67 minutos, os azerbaijanos estavam com um jogador a menos, mas ainda lideravam por 2-0. A invencibilidade do Bayern em todas as competições estava prestes a acabar, mas os farmacêuticos lutaram até o fim. Aos 72 minutos, o lateral direito Jeremy Frimpong, após um cruzamento da ala esquerda, mandou a bola no canto distante, reduzindo a desvantagem para o mínimo. Já no terceiro e último minuto dos acréscimos do segundo tempo, o Bayern estava a um passo da eliminação da Liga Europa. Felizmente para o Leverkusen, o atacante Patrick Schick veio em socorro, o tcheco completou um cruzamento da ala esquerda e empatou o jogo. Depois disso, tudo indicava que a partida iria para a prorrogação, mas a decisão veio muito antes. Quando os acréscimos já haviam terminado, o árbitro deu ao Bayern a chance de mais um ataque. Schick recebeu um cruzamento na segunda trave e, com um cabeceio preciso, garantiu uma vitória dramática para sua equipe. Patrick não só levou os farmacêuticos às quartas de final da Liga Europa, mas também ajudou a equipe de Alonso a manter sua impressionante série de invencibilidade. Como um dos melhores retornos da temporada, temos um jogo bastante inesperado. A partida da Série A entre Cagliari e Frosinone se tornou um verdadeiro destaque nesta temporada do futebol europeu. Aos 23 minutos, o Cagliari perdia por 1-0 em casa, mas teve a chance de empatar com um pênalti. Infelizmente, o jogador dos anfitriões não conseguiu converter a cobrança e acertou o travessão. Após isso, a situação do Cagliari só piorou. Aos 37 minutos, o atacante Matias Soulé marcou seu segundo gol e dobrou a vantagem do Frosinone. No início do segundo tempo, o placar foi ampliado para 3-0 com um chute preciso de Brescianini, que acertou o cantinho do gol a partir do lado direito. Parecia que o Cagliari estava derrotado e não conseguiria voltar ao jogo, mas essa impressão era enganosa. Aos 72 minutos, o jogador do Cagliari, Oristânio, acertou um chute impressionante, reduzindo a desvantagem para 3-1. 4 minutos depois, o meio-campista Antoine Makumbu roubou a bola do adversário e, com um tiro certeiro, diminuiu a diferença para 3-2. Aos 93 minutos, os anfitriões ainda não haviam conseguido empatar, mas um escanteio a seu favor trouxe uma última oportunidade. O atacante de 35 anos, Leonardo Pavoletti, subiu mais alto que todos e cabeceou para o ângulo, empatando o jogo. Restavam menos de 4 minutos para o fim do tempo regulamentar, e muitos já se conformavam com o empate. Porém, Pavoletti não estava satisfeito com apenas um ponto. Aos 96 minutos, Leonardo recebeu um passe de cabeça de um companheiro e, em uma posição letal, chutou forte e venceu o goleiro, garantindo uma vitória incrível para o Cagliari. Este jogo entrou para a história da Série A. Foi a primeira vez na história do campeonato que uma equipe venceu uma partida depois de estar perdendo por 3-0 aos 70 minutos. Sim, isso nunca tinha acontecido na Série A antes. A propósito, metade dos gols que Leonardo marcou nesta edição da Série A foram justamente no jogo contra o Frosinone. Os torcedores ficaram muito gratos ao atacante, que está entre os 10 maiores artilheiros da história do clube. Outro desse nível foi o jogo insano entre Chelsea e Manchester United no Stamford Bridge, que se tornou o mais emocionante desta edição da Premier League. Os Blues não venciam os mancunianos no campeonato desde 2017, e então os comandados de Maurício Pochettino estavam determinados a quebrar essa sequência negativa. Já aos 19 minutos, o Chelsea liderava por 2 gols graças a Conor Gallagher e a um pênalti convertido por Cole Palmer. Porém, o Manchester United conseguiu virar o jogo de cabeça para baixo. Do minuto 34 ao minuto 39, os Red Devils empataram com gols de Alejandro Garnacho e Bruno Fernandes. No meio do segundo tempo, os Diabos Vermelhos passaram à frente. Garnacho recebeu um passe incrível do lado direito de Antony e, sem dificuldade, superou o goleiro Petrovic. Na segunda metade do segundo tempo, o Chelsea teve poucas oportunidades. Já era o 7º minuto de acréscimo dado pelo árbitro e nada parecia ameaçar a vitória do Manchester United. No entanto, o ponta do Chelsea, Madueke, ganhou um pênalti e deu à sua equipe uma chance de empatar. Palmer converteu a cobrança e fez seu segundo gol na partida, aparentemente selando o resultado. Após o gol sofrido, o Manchester United reiniciou o jogo de forma desastrosa no círculo central, permitindo que o Chelsea roubasse a bola e partisse pro ataque. Os Blues quase marcaram o gol da vitória, mas acabaram conseguindo apenas um escanteio. Mesmo assim, o Chelsea cobrou rapidamente o escanteio. Palmer recebeu a bola próximo à área e decidiu arriscar um chute. O chute do inglês desviou na perna de McTominay e foi para a rede, fazendo as arquibancadas do Stamford Bridge explodirem de alegria. Palmer completou seu hat-trick e, além disso, deu ao Chelsea uma vitória muito importante que quebrou a longa sequência sem vitórias contra o Manchester United na Premier League. E agora vamos para, sem dúvidas, o jogo mais importante de toda a temporada 23-24. Bayern de Munique e Real Madrid não conseguiram determinar um vencedor na primeira semifinal da Liga dos Campeões na Allianz Arena.
O jogo terminou empatado em 2-2. Portanto, no jogo de volta no Santiago Bernabéu, nenhuma das equipes tinha vantagem no placar. Em Madrid, Real e Bayern jogaram de forma muito cautelosa, mas ambas as equipes tiveram suas chances. A atuação convincente dos goleiros impediu que o placar fosse alterado no primeiro tempo. Aos 68 minutos, quando nada parecia ameaçar, o jogador do Bayern, Alphonso Davies, saiu da lateral para o centro e colocou os bávaros na frente com um chute incrível no canto distante. A equipe de Munique manteve a vantagem por um bom tempo, mas o Real lutou até o fim e no final entregou algo clássico para eles. Aos 88 minutos, Vini Júnior deu um chute de longe no meio, mas o experiente Neuer cometeu um erro e não conseguiu segurar a bola. O substituto do Real, Roselu, foi o primeiro a chegar na bola e com um toque marcou o gol de empate aos 88 minutos. Esse gol abalou muito o estado psicológico do Bayern. O clube merengue, é claro, conseguiu aproveitar isso. Aos 91 minutos, o zagueiro Antônio Rudiger cruzou para Roselu e o espanhol marcou seu dobro nas redes vazias. O árbitro inicialmente não validou o gol, mas após revisar o VAR apontou para o centro. Pouco depois ocorreu um episódio controverso na partida. O juiz Simon Marciniak apitou um impedimento prematuramente, o que não deve ser feito desde a introdução do VAR. E ironicamente o Bayern marcou um gol. Em questão de segundos, o assistente de vídeo não pôde intervir e então o jogo continuou sem o gol ser validado. O Real Madrid manteve o placar e conquistou uma vitória histórica, avançando para sua sexta final da Liga dos Campeões nos últimos 10 anos. Esse retorno em 4 minutos, devido à sua importância, pode ser considerado o melhor desta temporada. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje, se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!